Pessoal, aqui é o professor Vinícius de Sociologia. Nesse vídeo faremos uma revisão de conteúdo para avaliação bimestral. Para que serve a sociologia? Segundo o sociólogo Bauman, ela serve para desnaturalizar o mundo social, que significa questionar as verdades pré-estabelecidas sobre a sociedade e seus problemas, mostrar que os fenômenos sociais são construídos historicamente e não são leis naturais e imutáveis, revelar os mecanismos do poder e desigualdade que molda a ação social. Além disso, Malma diz que a sociologia serve para desenvolver o pensamento sociológico, capacitar indivíduos a pensar criticamente sobre o mundo ao seu redor ir além das aparências e das aplicações simplistas e entender as complexas relações entre diferentes grupos e as instituições sociais, como escola, família, religião e o Estado. Além disso, Malma diz que a sociologia serve para construir uma sociedade mais justa e solidária. O que isso significa? Identificar as causas da pobreza, da exclusão social e da violência, propor soluções para os problemas sociais e estimular o diálogo e a participação. Diz também que, um quarto tópico, a sociologia serve para tornar a vida mais interessante e gratificante. E o que isso significa na visão de Bauman? Despertar a curiosidade sobre o mundo social, ampliar a compreensão da realidade humana e estimular a busca por soluções inovadoras aos problemas sociais. Mas como a sociologia estuda os problemas sociais, conforme Bauman coloca? A sociologia pode oferecer uma compreensão mais profunda dos problemas sociais, suas causas e suas possíveis soluções, compreendendo que é fundamental para o desenvolvimento de suas políticas públicas e ações sociais mais eficazes através de métodos. O primeiro seria a imaginação sociológica, que se refere à capacidade de questionar o senso comum e as verdades pré-estabelecidas sobre a sociedade entender como as estruturas sociais moldam as nossas vidas e as experiências, e pensar em diferentes formas de organização social e como elas podem ser mais justas e igualitárias. A imaginação sociológica, enquanto método, ela permite que os indivíduos compreendam melhor as sociedades em que vivem, questionar as desigualdades e os problemas sociais e se engajarem na busca por soluções para esses problemas. Já um outro tipo de método de estudo da sociologia é a pesquisa participante. A pesquisa participante é uma abordagem metodológica que combina a pesquisa social com a participação ativa de sujeitos pesquisados. Os pesquisadores e os sujeitos pesquisados trabalham juntos na coleta de dados. Os sujeitos são considerados especialistas em suas próprias vidas e experiências. Então, a pesquisa sociológica aqui busca gerar mudanças positivas na comunidade pesquisada. Quando falamos em sociologia, devemos pensar na atuação de grupos e dos indivíduos, que é o processo de socialização. É um processo contínuo pelo qual os indivíduos aprendem e internalizam as normas, valores, crenças e comportamentos de uma sociedade. Há tipos de grupos associativos, grupos primários, caracterizado por relações próximas e afetivas entre seus membros, como famílias. Há grupos secundários, caracterizado por relações mais impessoais e formais, a escola, trabalho, partidos políticos e amigos. E há os grupos formais, que possuem regras e estruturas definidas, como empresas e ONGs. Grupos informais, que não possuem regras ou estruturas definidas, por exemplo, grupo de amigos, torcida de futebol. Dentro dos processos associativos,
Há três níveis: cooperação, acomodação e assimilação. A cooperação é a reunião em torno de um objetivo. A acomodação é quando não está em situação, quando se está em situação de conflito. E a assimilação é quando há uma aquisição de características de grupos dominantes. Qual é a importância dos processos associativos? Eles permitem a troca de experiências e conhecimentos, favorecem o desenvolvimento de sentimentos de pertencimento e identidade e promove a ação coletiva para alcançar objetivos comuns. Já os processos dissociativos, ele refere a rompimento de laços sociais entre indivíduos ou grupos, e uma das suas principais causas são conflitos de interesses ou valores, mudanças sociais como migrações ou crises econômicas, desigualdades sociais como pobreza ou exclusão social. Ela se dá em duas modalidades: a competição e o conflito. O conflito é uma disputa pelo mesmo objetivo. O conflito é marcado por tensão social e também identifica um uso também do mesmo objetivo. Quais as consequências do processo dissociativos? Isolamento social, sentimento de frustração e anomia, que é a falta de regra, aumento da violência e da criminalidade. E os exemplos de processo dissociativo são abandono familiar, desfiliação de um grupo social, migração para outro país. A relação entre os processos de socialização associativo e dissociativo se dá que eles influenciam a formação de grupos associativos. Os grupos associativos podem promover a socialização de seus membros. Os grupos dissociativos podem ser resultado de um conflito dentro dos grupos associativos. A compreensão desses diferentes grupos de atuação de indivíduos e grupos é fundamental para atender à dinâmica social e desafios da sociedade contemporânea. E aí temos as concepções sociológicas. Emile Durkheim, ele via que a socialização é vista como um processo que integra o indivíduo à sociedade, transmitindo normas e valores, assegurando a coesão social, os fatos sociais. A internalização da moral e da religião são elementos centrais da socialização, garantindo a ordem social. E há uma falta de socialização adequada pode levar à anomia, ou seja, um estado de desordem social e individual. Já Weber via que a socialização é vista como um processo de internalização de significados e interpretação do mundo social, guiando a ação social. A socialização varia de acordo com o tipo de dominação social, legítima, tradicional ou carismática. A socialização é influenciada pela posição do indivíduo nas estruturas de classes. Karl Marx via que a socialização um processo de reprodução das relações de classe, onde a classe dominante impunha a sua ideologia à classe dominada. A socialização no capitalismo prepara o indivíduo para ser um trabalhador dócil e explorado. Então, a socialização pode levar à conscientização de exploração e à luta por uma sociedade mais justa. Já Norbert Elias, a associação é um processo histórico de refinamento de normas, de comportamento e de controle das emoções. A família, a escola e as outras instituições moldam o comportamento individual. E a associação para Elias é internalizada um hábitos, ou seja, um conjunto de disposições que guia a ação social individual. Pierre Bourdieu via que a socialização é um processo de reprodução das desigualdades sociais, transmitindo a capital cultural e simbólico de geração em geração. O hábitos aqui é moldado pelas experiências da socialização de diferentes campos sociais, família, escola, mercado de trabalho. Então, a socialização pode impor a dominação de uma classe sobre uma outra de forma sutil e naturalizada.
Além disso, temos a relação de poder. Para Norberto Bobbio, o poder é uma capacidade de influenciar o comportamento dos outros, mesmo contra sua vontade. Ele distingue três tipos de poder: o político, que é o Estado, o poder econômico, a classe social, e o poder ideológico, que são o campo das ideias. O poder político é baseado na força da coerção. O poder econômico é baseado na propriedade dos meios de produção. E o poder ideológico é baseado na capacidade de controlar as crenças das pessoas. Bauman vai dizer que o poder é algo líquido e em constante transformação. Ele afirma que o poder da sociedade moderna é mais difuso e menos centralizado do que no passado. Ele vai seguir três tipos de poder na sociedade líquida: poder de fluir, poder de seduzir e poder de negar. O poder de fluir é a capacidade de mover livremente e rapidamente um mundo globalizado. O poder de seduzir, a capacidade de atrair e influenciar outras pessoas. O poder de negar é a capacidade de excluir e marginalizar aqueles que são considerados diferentes. Já Pierre Bourdieu, ele vai desenvolver o conceito de poder simbólico, que se baseia na capacidade de impor significados e valores aos outros. Ele afirma que o poder simbólico é uma forma de poder que se exerce através da linguagem, da cultura e da educação. O poder simbólico ele é legitimado pelas instituições sociais, como a família, a escola e a mídia. As classes dominantes na sociedade são aqueles que possuem mais poder simbólico. Comparando as três perspectivas, podemos ter: Bob oferece uma visão clássica de poder, focado nos aspectos coercitivos, punitivos e instrumentais. Bauman apresenta uma visão mais contemporânea de poder, destacando a sua fluidez e descentralização. Bourdieu oferece uma visão crítica de poder, focado como ele é utilizado para legitimar a desigualdade social. Todas essas três perspectivas são importantes para entender o papel do poder na sociedade. Pessoal, ficamos por aqui. Esse é um pouco do resumo do conteúdo da nossa avaliação. Um forte abraço e boa prova!